Vamos lá, galera. Eu preparei aqui uns exercícios de revisão, tá? Para a prova de amanhã. E eu vou resolver, que já está resolvido aqui. E eu vou mostrar para vocês como é que as questões foram resolvidas, tá? Então, sem perder muito tempo, para o vídeo não ficar longo, vamos começar aqui, tá? Questão número 1. Deixa eu só selecionar aqui. Tá. Um cubo metálico maciço de 5 centímetros de aresta possui massa igual a 1000 gramas, tá? Então eu anotei aqui o seguinte: a massa dele é de 1000 gramas e isso equivale a 1 quilograma. O volume, como ele é um cubo maciço de 5 centímetros de aresta, significa que a sua largura, seu comprimento e sua altura é de 5 centímetros. Como é que se calcula o volume? É só pegar essas três dimensões e multiplicar. 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125, no caso, centímetros cúbicos, tá? Aí na letra A, a questão pede para calcular qual é a densidade do cubo. Bom, qual é a fórmula da densidade? Tá aqui, ó. Densidade é só pegar a massa e dividir pelo volume. Então a gente pegou a massa, que era de 1000 gramas, tá aqui. Dividimos pelo volume, que é de 125, tá aqui. Fazendo essa divisão, encontramos 8. Aí ficou 8 grama, porque usamos a massa em grama, por centímetro cúbico, porque o volume estava em centímetro cúbico. Depois a questão pede para calcular o valor do peso. Qual é a fórmula do peso? Tá aqui, ó. Peso é igual a m vezes g. Aí a gente fez o seguinte: o m, que é a massa, eu tenho que usar em quilograma, tá? Então por isso que eu usei como 1 quilograma, tá aqui. E a aceleração da gravidade vale 10. 1 vezes 10 dá 10 newtons. Então com isso a gente calculou o valor do peso. Deixa a gente mudar aqui para a próxima questão. Número 2. O valor da pressão registrada na superfície de um lago é de 1 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado, que corresponde a 1 atm. Um mergulhador se encontra neste lago a uma profundidade na qual ele constata uma pressão de 4 atm. Então ele está num ponto, né, mergulhando num ponto onde a pressão é de 4 atm. Sabendo que a densidade da água do lago vale 1 grama por centímetro cúbico e o módulo da aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, a questão quer saber qual é a profundidade em relação à superfície esse mergulhador se encontra. Bom, como é que a gente faz isso? A gente tem que usar aquela equação, a lei de Steven, que é essa lei aqui, ó. A pressão num determinado ponto, que é o P, é igual à pressão atmosférica, que é a pressão que o ar exerce, mais a pressão hidrostática, que é esse pH aí. A pressão atmosférica ao nível do mar é de 1 atm, sempre, tá? Então aquele P0 ali, que é a pressão atmosférica ao nível do mar, vale 1 atm. Como ele está num ponto onde a pressão vale 4 atm, olha só, então a gente já tem esse P aqui, ó, que seria esse P daqui. O que falta a gente descobrir? Quanto vale a pressão hidrostática, que é a pressão que o líquido exerce sobre ele, que a água vai estar exercendo sobre ele. Aí substitui na equação, ó. A pressão onde ele se encontra vale 4, a pressão atmosférica vale 1, fica faltando a pressão hidrostática. O que nós fizemos aqui? Peguei esse 1, joguei lá pro lado do 4, aí ele vai diminuindo, tá aqui. 4 menos 1 dá 3 atm. Aí beleza, 3 atm, só que 3 atm equivale a uma pressão de quanto? Aí eu usei essa regrinha de 3 aqui, ó. A gente sabe que para cada 1 atm de pressão equivale a uma profundidade de 10 metros. Então 3 atm vai ser uma pressão de quanto? X. Como é que se resolve isso? Multiplica cruzado. Aí ficou aí, ó. 3 vezes 10 vai dar 30 metros de profundidade. Nós chegamos a fazer uma questãozinha dessa na aula passada, tá? E aí resolvido a questão número 2. Então o cara se encontra a 30 metros de profundidade. A número 3 é igualzinha essa questão que a gente acabou de fazer, tá? Dá para resolver daquele jeitinho. Reparem que aqui a gente não precisou usar, lá na questão número 2, nós não usamos essa informação aqui, tá? Não precisamos usar também a densidade da água, porque a gente já usou essa relação direta aqui, ó, que cada 1 atm equivale a 10 metros de profundidade. Então a questão número 3 é no mesmo estilo. Vou deixar para vocês fazerem. E com um detalhe, essa questão vai estar valendo ponto. Vocês vão mandar aqui na plataforma para mim,
tá? E eu vou ficar no aguardo, tem que enviar hoje, beleza? Tem até 10 horas da noite para poder fazer isso. E vamos para a questão número 4. Na questão 4, em uma proveta que contém 200 centímetros cúbicos de água, é colocado cuidadosamente uma pepita de ouro com massa de 160 gramas. Observa-se que o nível da água aumenta para 208 centímetros cúbicos. Então você repara o seguinte: você tinha lá um recipiente, que é essa proveta aí, e tinha essa quantidade de água aqui, ó. Quando colocou a pepita, uma pedrinha, né, de ouro no caso, o volume de água passou a ser isso aqui, ó. Então significa o quê? Qual é o volume da pedrinha de ouro que ele colocou? Aí eu fiz o cálculo aqui, ó. O volume vai ser o quanto de água que passou a ter menos o que ela tinha, né? Porque o que foi acrescido, na verdade, foi o ouro. Então representa aí que essa pedrinha de ouro tem 8 centímetros cúbicos. É o volume só dessa pepita, dessa pedrinha. Qual é a massa que essa pepita tem? Aí a questão deu. A massa é de 160 gramas. A questão pede para a gente calcular qual é a densidade da pepita. Aí tá a fórmula aqui da densidade, ó. Densidade é a massa sobre volume. Tá ali a massa, tá aqui o volume. Dividimos isso, vai dar 20 gramas por centímetro cúbico. E pronto, mais uma questão resolvida. Vamos para a próxima questão. Número 5. Ao misturarmos dois líquidos, um de densidade 2 gramas por centímetro cúbico e outro de densidade 6 gramas por centímetro cúbico, em iguais quantidades em volume, então eles vão ter o mesmo volume, qual será a densidade da mistura, né? Então, se a gente misturar esses dois líquidos de densidade diferente, juntos eles vão ter que densidade? Aí eu anotei aqui, ó, a densidade da primeira, aqui está a densidade da segunda, os dois possuem o mesmo volume, que eu estou chamando de V. Como é que se calcula a densidade? A densidade seria a massa do conjunto, que é a massa de um mais a do outro, dividido pelo volume, né? É assim que se calcula a densidade, massa sobre volume. Só que as massas a gente não tem. Mas como é que se calcula a massa? Aí é só usar a fórmula da densidade, ó. Densidade é igual a M sobre V. O volume está aqui dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, na verdade, a massa é igual a densidade vezes o volume. Que aí foi isso que eu fiz aqui, ó. Como é que eu vou calcular o valor da massa do primeiro líquido? Vou pegar a densidade desse líquido e vou multiplicar pelo seu volume. A massa do segundo, também vou pegar a densidade do segundo e multiplicar pelo seu volume. O volume do primeiro mais o volume do segundo, os dois têm o mesmo volume, então ficou V para os dois. Aí a gente substituiu, ó. No lugar do D1, eu coloquei quanto é que vale o D1, é 2, tá aqui, ó. No lugar do D2 aqui também, eu coloquei a densidade dele, que era 6, tá ali. E aqui, V mais V vai dar 2V, tá ali. Aí a gente somou aqui, ó, 2V em cima com mais esse 6V, vai dar 8V dividido por 2V. Corta o V e ficou 8 dividido por 2, 4 gramas por centímetro cúbico. Então essa mistura aí vai ter uma densidade de 4 gramas por centímetro cúbico. Número 6. Admitindo que a massa específica do chumbo seja de 11 gramas por centímetro cúbico, qual o valor mais próximo da massa de um tijolo de chumbo cujas arestas medem 22 centímetros por 10 centímetros por 5 centímetros? Então, ó, essa questão ele acabou de me dar a densidade do tijolo. E para calcular o volume, é o que eu falei lá naquela primeira questão. Você tem que pegar essas três dimensões e multiplicar. Vai ficar 22 vezes 10 vezes 5. Fazendo essa multiplicação, eu encontrei esse número aí, ó. 1.100 centímetros cúbicos. Como é que a gente vai descobrir a massa? Como a gente tem a densidade e tem o volume, a gente vai usar a fórmula da densidade. D igual a M sobre V. Onde o D vale 11, que ele deu. A massa, o volume, perdão, a gente acabou de calcular aqui. E a massa que eu quero descobrir. Aí como é que se faz isso? O volume está aqui dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Aí vai ficar 1.100 vezes 11, vai dar esses 12.100 aqui. Gramas. Como as respostas estão em quilograma, divide por 1.000. Aí eu passo a ter esse valor aqui, ó, em quilograma, que é 12,1 quilograma.
Ele pediu a resposta, o valor mais próximo. Então, mais próximo é a letra C, 12 kg. A número 7 também vai ficar para vocês. Ela é muito parecido com a questão 4, tá? Então, ó, a número 7, ela é muito parecido com a questão 4 que eu fiz com vocês. Então, essa questão também é para vocês poder fazer, tá? E mandar para mim, que também vai estar valendo ponto. Número 8. A densidade de uma substância é de 7,6 grama por centímetro cúbico. Então, anotei aqui, ó, é a densidade dessa substância. Em quilograma por metro cúbico, seu valor é... Bom, como é que se passa de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? É só você pegar aquele valor ali e multiplicar por 1000. Ou seja, multiplicar por 10 elevado a 3. Pronto, fazendo essa multiplicação fica essa resposta aqui, ó. Alternativa correta, letra A. A número 9 vai ficar também para que vocês possam fazer aí e enviar para mim, tá? A número 9 é parecido com a questão, com essa questão de calcular densidade, é parecido com a questão número 6, tá? Então vocês têm condições de fazer. E diz ali, um copo tem capacidade de 200 centímetros cúbicos e a massa desse copo é de 300 gramas. A massa desse copo cheio de leite é de 500 gramas. Então, ó, só o copo vazio é de 300 gramas. Com leite, passa a ter 500. Né? Então, a gente consegue tirar com isso qual é a massa de leite que foi colocado. Que é só você diminuir, né? O 500 menos 300, que daria 200 gramas, que é a massa de leite. E qual vai ser o volume de leite? Vai ser o volume do copo, né? Porque o copo vai estar cheio com leite. Então você tem massa, tem o volume, falta calcular a densidade. É isso que vocês vão fazer. A número 10 também vai ficar para que vocês possam fazer em casa, agora aí em casa, né? E enviar para mim. A número 10 é bem parecido com essa questão 5 aqui. Tá? Então é só você dar uma olhadinha na questão 5, que tem como você fazer a número 10. E essas questões estão ficando para que vocês possam fazer, tá valendo ponto, tá? Questão número 11. A superfície plana da cabeça de um prego tem uma área de 0,1 centímetro quadrado, tá? Então é a área daquela superfície plana do prego. O martelo atinge de modo a exercer uma força constante de intensidade igual a 100 newtons. A pressão exercida pelo martelo sobre o prego em newton por centímetro quadrado é... Então ele deu, ó, a força aplicada pelo martelo e ele deu a área aonde a força é aplicada. Como é que se calcula a pressão? Tá aqui a fórmula da pressão. P igual a F sobre A. Aí foi só substituir, ó. O valor do F a gente tinha aqui é 100. O valor da área é 0,1. Dividindo 100 por 0,1 dá 1000, aí vai ficar, no caso aí, newtons, porque a força estava em newton, e aqui vai ficar centímetro quadrado, porque a área estava em centímetro quadrado, tá? E como ele pediu a resposta assim mesmo, ó, newton por centímetro quadrado, então não precisa transformar nada. Alternativa correta, letra C. Número 12. Uma bailarina, cujo peso é de 500 newtons, apoia-se na ponta do pé, de modo que a área de contato com o solo é de somente 2 centímetros quadrados. Tomando-se a pressão atmosférica como sendo equivalente a 10 newton por centímetro quadrado, de quantos atmosferas é o acréscimo de pressão devido à bailarina nos pontos de contato com o solo? Então ele deu essas duas informações aqui, ó. O peso da bailarina, no caso, é a força que ela está exercendo sobre o chão. Então vai ser o F, e vale 500 newtons. A área de contato ela deu como sendo 2 centímetros quadrados. Como é que se calcula a pressão? Aí tem a fórmula da pressão que a gente viu anteriormente, tá aqui, ó. Pressão é igual a F sobre A. Aí eu substituí as informações, ó. Aqui é o valor do F, aqui é o valor do A. 500 dividido por 2 vai dar 250 newton por centímetro quadrado. Então essa é a força que ela tá... A força não, a pressão que ela está exercendo sobre o chão. Só que a questão está pedindo em quantas atmosferas, né? Então tem que transformar isso em ATM, atmosfera.
E ele deu essa relação pra gente aqui, ó. Ele diz que a pressão atmosférica a gente vai adotar como sendo 10 newton por centímetro quadrado. Então o que isso quer dizer? Que cada 1 atm, cada 1 atmosfera equivale a 10 newton por centímetro quadrado. Só que ela exerce quanto de pressão no chão? Tá aqui, ó, 250 newton por centímetro quadrado. Isso vai valer quantas atmosferas? X. Multiplica cruzado, né? E a gente vai encontrar esse valor aí de 25 atm. Então, em atmosfera é 25 atm. Em newton por centímetro quadrado seria 250 newton por centímetro quadrado. E vamos para cá agora, número 13. Na figura, 2 recipientes repousam sobre uma mesa de laboratório. Um deles contém apenas água e o outro água e óleo. Os líquidos estão em equilíbrio hidrostático. Sobre as pressões hidrostáticas P1, P2, P3, respectivamente nos pontos 1, 2 e 3 da figura, pode-se afirmar que... Então, aí a gente observa aqui o seguinte, deixa eu organizar aqui melhor. Aqui. Daqui para cima é óleo, daqui para baixo é água. E esse outro recipiente aqui tá todo com água, tá? Então repara o seguinte, o ponto 2, ele tem aqui de água essa altura H aqui, ó. Que seria a mesma coisa que o ponto 3 também tem, ó, de água. Então, se não tivesse o óleo em cima aqui desse ponto 2, a pressão no ponto 2 seria igual à pressão no ponto 3, porque eles teriam a mesma quantidade de água. Então a pressão seria o mesmo. Só que o ponto 2, além de água, ainda tem óleo em cima. Então significa que a pressão no ponto 2 vai ser a maior pressão, né? Porque ele tem ali uma altura H de água e mais uma quantidade de óleo em cima. Então já sei que no ponto 2 a pressão vai ser a maior. Depois quem vai vir? A gente sabe que o óleo, ele tem uma densidade menor do que o da água, né? Quando a gente mistura tanto aí, ó, água e óleo, o óleo está por cima. Então aqui, ó, no ponto 1, como do ponto 1 até a parte mais alta aqui também tem uma altura H, é a mesma daqui, ó. Então qual é a conclusão que a gente chega? Que o ponto 3, a pressão vai ser maior do que a pressão no ponto 1. Então a maior pressão vai ser no ponto 2, depois vem a pressão no ponto 3 e por último vem a pressão do ponto 1. Com isso, a alternativa correta é a letra D. Número 14. Na figura abaixo, 3 recipientes contêm o mesmo líquido e os 3 pontos P, Q e S estão à mesma profundidade. Em qual dos 3 pontos a pressão é maior? Na verdade vai ser igual nas 3, né? Porque como é o mesmo líquido e os 3 pontos estão numa mesma horizontal, estão numa mesma profundidade, então significa que a pressão nesses 3 pontos vai ser a mesma. Número 15. Um submarino navega imerso numa profundidade constante de 30 atm. Qual deve ser aproximadamente a pressão a que está submetido? Então aqui, ó, aonde o submarino está, vai ser o somatório de 2 pressões. Por quê? Eu tenho aqui do lado de fora o ar exercendo uma pressão, que é a pressão atmosférica, é aquele P0 que a gente viu lá no início. E fora isso, aqui ainda tem uma certa quantidade de água, né? Numa altura de 30 metros. E a gente sabe que a cada 10 metros eu vou ter 1 atm de pressão, que é a pressão que o líquido vai estar exercendo. Então você tem aqui, ó, nesses primeiros 10 metros, 1 atm. Nos próximos mais 10 metros, mais 1 atm. E assim vai. Ou seja, eu vou ter aqui 3 atms de pressão hidrostática. Então como é que a gente vai calcular a pressão lá onde o submarino está? É a pressão P igual a pressão que o ar exerce ali em cima, que é a pressão atmosférica, vale 1, sempre vai valer 1, mais a pressão que o líquido exerce, que é 3. 1 mais 3, 4 atm. Pronto. Então essa é a pressão na qual o submarino vai estar submetido. E uma última questão, a gente chegou a falar sobre isso também. Quando você toma um refrigerante em um copo com um canudo, o líquido sobe pelo canudo, por quê? Porque quando você puxa o ar, tanto do canudo quanto o ar que está na sua boca vai para o seu pulmão.
Então você faz vácuo. E como do lado de fora o ar está exercendo pressão sobre o líquido, vai empurrar o líquido para baixo e vai subir pelo canudo, porque ali a pressão é menor. Então, a alternativa correta realmente é a letra B. A pressão no interior da sua boca é menor do que a pressão atmosférica. Então é isso, galera. Deixei umas questões aí para que vocês possam fazer. Tá valendo 1 ponto, tá? Todas as questões feitas. E vocês vão mandar aqui mesmo na plataforma para mim, tá? Tem até 10 horas da noite para fazer isso. São poucas questões. Você em 10 minutinhos você consegue terminar. Galera, obrigado. Qualquer dúvida pode mandar para mim. Manda pelo WhatsApp mesmo, que aí eu respondo para vocês. Tchau, tchau.